A todos bem-vindos. Nós estamos iniciando um novo ciclo de ensino, o qual nós queremos olhar um pouco sobre a história e o desenvolvimento da igreja primitiva até chegar à pré-reforma, antes de nós entendermos o nosso contexto reformado e tudo que se deu, né, desde que Jesus Cristo instituiu a sua igreja, chamou os seus discípulos, né, deu a eles poder e graça para que eles pudessem, com autoridade, levar a palavra de Deus, disseminar essa palavra sobre os quatro cantos da terra, né, o desenvolvimento em cada local, em cada região da Igreja de Jesus Cristo, como ela iniciou, né, até chegar na pré-reforma. Né, e depois nós vamos dar uma sequência mais geral. Pré-reforma, nós vamos estar falando aqui mais precisamente no renascentismo, né, no nosso contexto mais secular de compreensão de tempo. Mas vamos estar iniciando então esse novo ciclo, espero que possamos compreender bem, né, como que se deu esse desenrolar da história da Igreja de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre três questões. A primeira delas é o mundo da época dos apóstolos, onde tudo começou, né, esse momento do desenvolvimento da história religiosa de uma forma cristológica e cristocêntrica também. E também os seus desvios que ao longo do caminho aconteceram, para que nós possamos entender isso também, vendo os nossos dias hoje. Olhando para o mundo na época dos apóstolos, nós entendemos que o mundo era, de certa forma, unificado, de tal maneira que isso trouxe um crescimento rápido no desenvolver da igreja, no sentido de espalhar a notícia das boas novas da salvação através de Cristo Jesus. Por quê? Por causa de duas questões na época. E quando eu falo sobre essa época, eu estou falando sobre aquela época mesmo, quando Jesus foi sentenciado, crucificado, morto, ressuscitou, e antes de ascender aos céus, ele prometeu a descida do Espírito Santo, onde nós vamos ter ali o revestimento do Espírito na vida da igreja, que iria dar os seus primeiros passos, que Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, vai tratar bem precisamente sobre isso, e depois as perseguições que sobrevieram à igreja, depois que Estevão se tornou o primeiro mártir, Estevão, que era um diácono, se tornou o primeiro mártir da fé cristã, onde vai ter conosco ali, nesse momento, a história acontecendo na vida de Saulo, que posteriormente ele vai encontrar Cristo também, e vai ser uma figura-chave para esse crescimento rápido da Igreja de Cristo, como Paulo de Tarso, mais conhecido para nós, o apóstolo Paulo, e todo esse desenvolver. Mas como se deu isso de início? Foi por causa dessa união que existia no mundo antigo, no mundo dessa época, por duas questões chaves no mundo. O Império Romano, porque o Império Romano que dominava sobre todos nessa época, e a cultura grega, a cultura grega que trouxe também o quê? Trouxe essa clareza cultural na vida humana também, e fez com que os povos pudessem também se unirem em torno desse momento que a cultura grega então também se destaca. Isso que nós temos. Toda a área ao redor do mar Mediterrâneo, até a Inglaterra, estava sob o controle absoluto de Roma. Nessa administração que então agora era centralizada, trouxe vantagens. A primeira delas que nós conhecemos na história, também contada de forma secular, houve a chamada Pax Romana, ou a Paz de Roma. E essa Paz de Roma se dava em torno do quê? Em torno também de ordem, que havia em todo o Império, e também das estradas que Roma vai construindo,
né, para fazer ligações, né, com todos os povos, né, onde o comércio vai fluir, né, e as pessoas vão poder então estar circulando, né, de forma mais rápida e tendo o quê? Tendo também o exército imperador ali trazendo o quê? Uma administração dentro também dessas estradas romanas, dessas estradas feitas pelo poder romano, aonde nós vamos ter a chamada Pax Romana, né, ou a paz de Roma. O segundo fator que contribuiu para a unidade do mundo da época, então, como eu disse, foi a cultura grega, né, ou seja, vinda principalmente das conquistas de Alexandre o Grande. Quando Alexandre começou as suas conquistas, né, ele espalhou a cultura grega também diante dos povos. Isso se deu aonde? No quarto século já antes de Cristo. Tanto é que quando, na época de Cristo, nós vamos ver que em torno dessa cultura grega, né, e também dessa administração romana, nós vamos ter muita influência disso dentro do judaísmo, principalmente onde nós vamos ter o Velho Testamento. Agora, por questões de cultura grega também, não mais escrito o Velho Testamento na língua hebraica e na língua aramaica que era falado na época de Jesus Cristo, mas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma Bíblia já também na língua grega, né? E essa Bíblia do Antigo Testamento na língua grega, chamada Septuaginta, vai servir de base para a propagação do Evangelho também, que os apóstolos vão tomar para si. Por quê? Porque a língua grega é uma língua agora universal nesse momento praticamente, né? Todos têm que ter conhecimento por causa da centralização administrativa de Roma e por causa da cultura também grega, né, aonde isso vai acontecer. E dentro dessa cultura grega também nós vamos ter ali a filosofia grega também influenciando algumas questões dentro da própria igreja. Né? São questões que nós precisamos ter consciência para nós entendermos lá na frente. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a alma, sobre psique, sobre espírito, essas questões, nós vamos ver essas questões dentro de um patamar de uma cultura grega, né, que vai trazer esses aspectos para si e trazendo esses aspectos gregos da cultura filosófica, a igreja vai ter o papel de fazer o quê? De explicar, né, à luz das escrituras sagradas todos esses contextos. Então, nós vamos também ter essa questão dentro do desenvolvimento da história, né, da igreja nesse princípio. O mundo na época dos apóstolos, então, era um mundo unido, né, de tal maneira que o crescimento da igreja, então, vai se tornar bem claro, né? A partir disso, então, Império Romano, cultura grega. Mas o fato de ser unido, né, esse momento, né, não vai excluir o que também existia diferenças fundamentais dentro do Império. É um Império unido, sim, mas existem diferenças, existem outras culturas inseridas dentro desse contexto, né? E dessa forma também nós vamos ter o quê? Uma divisão de diferenças acontecendo em dois momentos dentro do Império. O Império está unido, sim, mas nós vamos ter duas questões. É a mesma coisa que nós vemos no contexto brasileiro. O Brasil é um só, sim, mas o Nordeste difere-se do Sudeste, né, nesse sentido, do Sul. Né, a questão mais cultural que trazem diferenças, mesmo sendo todos brasileiros. Né, onde, então, nós vamos ter nesse momento aqui do início da igreja, né, oeste mais romano, né, mais forma de ser cultural romana, no sentido de imperialista, e o leste mais grego, mais pensante, mais filosófico. Então, nós vamos ter aí umas diferenças fundamentais dentro do próprio império. E essas diferenças vão manifestar, então, futuramente na história da igreja. Nós vamos ver essas questões agindo dentro do desenvolvimento da igreja. Nessa época também havia uma decadência moral acontecendo dentro do império como um todo.
Por quê? Porque os velhos deuses, né, os deuses mitológicos, né, tanto no sentido romano quanto no sentido grego, estão perdendo a sua autoridade, né, estão perdendo a sua é, forma de vida. Né? Por quê? Porque eles, diante dos fatos que estão vindo dentro do império, esses deuses vão perdendo é, os seus seguidores. Né? Nós vemos isso muito patente na história da era viking, né? Com relação aos seus deuses, panteões de deuses, chega uma hora que eles próprios, dentro da sua própria cultura, estão falando: nosso tempo está terminando, estamos morrendo. Né? Morrendo dessa forma. Né? Porque os velhos deuses estão perdendo a sua autoridade. Consequentemente, os homens também vão sentir o que? A falta disso para si, porque eles eram apegados. Né? Voltando para a cultura viking, que nós conhecemos aí através de vários filmes que acontecem aí, até bom nós olharmos para esses contextos, que é interessante, né? Eles vão perdendo o quê? Aquela questão de Thor, de Zeus e todas aquelas guerras mitológicas entre os deuses, os semideuses na face da Terra. Né? E isso vai faltando autoridade para eles, porque eles eram apegados, enraizados, né, em todas essas questões. Né? Eles agiam em cima dessas autoridades. Né? E isso vai se perdendo. Por isso, vai começar a renascer, vai começar a entrar dentro desse momento da cultura do Império Romano, né, questões básicas sobre os dilemas da vida. Por quê? Porque há vamos falar, uma unidade entre os povos, mas os povos tinham as suas diferenças anteriores. E agora eles começam então a perder o quê? Perder o foco dentro de si e começam a questionar. E questões básicas da vida humana, que a cultura grega vai trabalhar também dentro desse momento, né? Tentando responder isso, né? Esses dilemas humanos. Quem sou eu? O que eu devo fazer agora? O que eu posso esperar de tudo isso? Né? Isso começa a acontecer dentro do Império também, dentro desse mundo globalizado romano. O homem, então, o que? Não tinha mais resposta para essas questões básicas. E nesse vácuo, então, entraram as religiões do leste para tentar resolver essas questões, porque no mundo romano, esse mundo romano era um mundo mais bárbaro, por assim dizer, dentro dos seus deuses, que começa a perder a sua força. Então começa a ter esses dilemas. O que vai acontecer? A cultura grega vai tentar trazer, então, resposta para a vida humana nesse momento. E segundo essas religiões, então, o homem agora começa através das filosofias religiosas que a cultura grega traz, a cultura grega vai trazer, né? O homem devia e podia salvar-se desse mundo material e transitório. Né? Começa a trazer essas questões para resolver, né, esse dilema humano, através do quê? De cerimoniais iniciatórios e pelo desprezo dos prazeres corporais, naquilo que a cultura grega vai trazer de ascetismo, né? De você se afastar de questões de ordem social para você conseguir o quê? Um favor divino sobre si, né? E através desse favor divino você salvar a sua vida, né? Salvar a sua própria vida. Né? Nós vamos ver isso muito presente aonde? Nos discípulos de João Batista, ou de João o Batizador, né, que tinha um pouco de ascetismo, né, de não estar no meio da sociedade, né, de se afastar da sociedade. Né. Não um ermitão na sua totalidade, mas algo parecido com isso. Né. Já começa a ver isso dentro desse contexto que está acontecendo historicamente falando. Né. Então, o homem pode salvar-se, e ele deve se salvar através disso, né, de cerimônias iniciatórias, não mais aqueles sacrifícios bárbaros que havia do passado, dos antigos deuses, mas de uma outra forma, através de cerimônias iniciatórias e esse desprezo corporal, mais precisamente o ascetismo, afastar-se daquilo que poderia macular, manchar, né, a sua vida.
Também é presente nesse contexto religioso grego, né, que todas as religiões servem para o homem se salvar, ou seja, há um ecumenismo mais sincrético, né, não um ecumenismo na sua totalidade, mas um ecumenismo sincrético de trazer todas as religiões, né, todas as religiões, algo que ainda é patente, vamos falar, até hoje dentro da esfera humana, né? Todos os caminhos levam a Deus. Havia o quê? Na Pax Romana, vamos voltar às estradas, todas as estradas iam para Roma. Do mesmo sentido que eles absorveram isso na cultura grega, de todos os caminhos levavam a Deus. Né? E isso vai, de uma forma e outra, vai começar a mexer também até mesmo nesse sistema cristocêntrico, que nós vamos ter problemas futuro por relação a isso. Né? Todas as religiões, então, servem para o homem se salvar. Elas podem, então, ser toleradas e até identificada ou misturada. Né? Aquilo que a cultura grega também vai trazer como sincretismo, a unidade de todas as religiões, né? Entendendo que há um só Deus em todas as religiões cultuado de forma diferente. Né? Isso é o sincretismo que nós vemos ainda presente até hoje em nosso meio. Isso vem da onde? Da cultura grega dessa época. Né? Porque na época bárbara mesmo, havia o quê? Não havia uma junção de deuses, havia guerra, né, para prevalecer o Deus mais poderoso. Né? E quando aparecia o Deus mais poderoso, o outro morria. Tanto é que quando invadia um país, invadia uma cidade que tinha o seu Deus próprio, a primeira coisa que fazia o invasor ao chegar, quebrava a estátua daquele Deus e colocava o seu Deus ali. Logo, aquele Deus havia morrido. Não concebia sincretismo. A cultura grega vem trazer esse sincretismo, né, para o meio desse Império Romano, então. E as religiões orientais trouxeram o que para o homem? Trouxeram moralidade através do ascetismo, no sentido de afastar-se daquilo que podia macular a sua vida, então buscar pureza seria esse afastar-se. Né? Nós vamos ver isso presente depois, mais para frente, os mosteiros querendo trazer essa forma de vida para si, né? Os mosteiros afastando-se para buscar uma vida mais pura. Segurança, né, as religiões orientais vão trazer, porque elas vão trabalhar na base do conhecimento. Né? Não é algo agora de uma religiosidade bárbara, mas uma religiosidade que busca a psique. Né? E na psique, no conhecimento, trazendo mais segurança para si e esperança. Né? Diante disso, de salvação, todos os caminhos levam a Deus. Né? Então, a esperança de salvação é abrangente nesse momento também. É nesse sentido, meus queridos, que todas as religiões então serviam para o homem se salvar, ok? Uma particularidade nesse contexto era o culto ao imperador, e isso vem de Roma. Então nós vamos ver isso mais presente em Roma, por quê? Para também dar força a essa Pax Romana e dar força o quê? Ao império. Né, tendo o imperador como um semideus, né, ou como um deus na face da terra, né, faz com que ele tenha mais autoridade dentro do império, colocando ele então como um pertencente ao mundo divino, né, para que as suas ações possam ser o quê? Absorvida como algo de favor divino sobre si, né, devendo então esse imperador ser cultuado. Apocalipse vai falar muito sobre isso quando das 7 igrejas, as cartas às igrejas, onde o imperador era cultuado em quase todos os lugares da Ásia Menor. Né? Presente aonde isso? Dentro desse momento que está acontecendo. Não é algo lá da frente, mas é esse momento atrás. Tá? E essa ideia foi útil, então, né, também, né, do imperador como um deus, como um semideus na face da terra, para a unificação dos diversos povos do Império Romano, né, tendo como prova da lealdade política o sacrifício ao imperador. Né. Isso era algo patente dentro do Império, né, que nós vamos ter aí então sobre a influência agora romana. Houve nessa época também uma reforma moral vinda dos filósofos, porque os gregos vão também trazer a sua influência, né, através da filosofia, né, lembrando aí, né, o conhecimento, né, o ser amigo
do saber, né, filosofia. Entre os filósofos, nós vamos ter nesse momento Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, os mais populares por serem o quê? Filósofos itinerantes, que eles caminhavam dentro do império, levando então o seu saber, né, para o mundo daquela época. Eles vão disseminar então o quê? Uma filosofia moral, né, para todo o Império Romano. Mas logo também vai ter uma tensão em cima disso. Por quê? Porque o ideal, eles vão trazer, os filósofos vão mostrar o ideal, mas a realidade às vezes é diferente dentro do Império, porque buscando o lado romano ele é ainda bárbaro, né? Ele não é filosófico quanto o lado grego, né, que está presente isso. Né? Por isso, o que foi praticado e o que foi pregado e o que foi praticado entra em tensão, porque as duas coisas às vezes não conseguem caminhar e andar juntos nesse momento. Assim, então, eles compreenderam que a incapacidade do homem para se salvar desse mundo somente pelo moralismo, né, era algo patente. Dessa maneira, então, o homem tinha necessidades de uma ajuda o quê? Sobre-humana. O homem não consegue salvar-se por si só. Ele tentou, entrou em choque por questões de cultura grega e mundo romano, né? E esse moralismo, então, dos filósofos, né, ele começou a ter tensão. Então, o que aconteceu com a filosofia? A filosofia acabou se tornando uma religião dentro do império. Né? O moralismo dos filósofos acabou se tornando, então, uma forma religiosa, não apenas uma forma do saber, né, do saber do homem, para que o homem idealizasse o melhor homem dentro da cultura e daquele momento. O homem pudesse por si só melhorar. Não conseguiu. Então esse moralismo se tornou o quê? Uma esfera religiosa dentro daquilo que era necessário para a vida humana. A grande questão nesse momento era: será que o mundo da época estava disposto a ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho vai começar a ser pregado nesse contexto. Né? Nós precisamos ver esse contexto primeiro. Às vezes nós queremos ver a história da igreja, desenvolvimento da igreja, esquecendo tudo isso que está acontecendo dentro de um império, dentro de um mundo unificado, né? E o Evangelho vai entrar lá. E vai entrar com todas essas questões também trazendo sobre si. O que a história nos mostra nesse momento? Tanto a história, quanto a filosofia, quanto a sociologia dessa época vai nos mostrar que a igreja foi bastante tentada pelo espírito do mundo dessa época. Né? A igreja, a princípio, ela começou também o quê? Olhar para essas questões e tentar fazer o quê? Fazer com que aquilo que ela trazia do evangelho, né, pudesse também o quê? Ser absorvido pelos povos, mas para isso eles precisavam de algumas questões culturais, questões que estavam acontecendo, questões de ordem de conhecimento, para que o evangelho pudesse penetrar de uma forma mais compreensiva. Mas aí tinha um problema sério. Por quê? Porque isso poderia modificar a verdade do evangelho, o evangelho puro, né? A religião pura e sem mácula, que é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Então foi comprometendo isso muitas vezes, né? O evangelho por causa dessa questão que havia na época. Mesmo assim, o clima da época foi favorável para o crescimento da igreja. Ok? Esse então é o início da era apostólica ou da igreja primitiva que nós temos. Mas dentro desse Império Romano, nós tínhamos uma questão a mais para o cristianismo. Não apenas o Império, né, não apenas a cultura grega, mas também Israel. Israel é outra questão que influenciava o cristianismo, porque o cristianismo vem da onde? Vem de uma cultura judaica, vem da história de Israel, vem do povo de Israel. Por isso a igreja também começou
entre judeus, em primeiro lugar, né? Eles foram os primeiros. Né? Jesus começou a evangelizar também a esses em primeiro lugar, não os gregos. Né? Os gregos querem, os gregos estão ali, mas em primeiro lugar era os judeus. E a missão voltada a eles também quando? Quando da dispersão que nós vamos ter lá depois de Estevão sendo morto, que nós vamos ver a perseguição que se dá, né, à igreja, principalmente aos que reconhecem Jesus Cristo, e depois nós vamos ter aí dentro de uma tolerância romana que tem com o judaísmo, essa tolerância vai se acabando também, e aí a perseguição vai se tornando também diante dos judeus. Né? E aí nós vamos ter a chamada dispersão ou diáspora. Né? E a missão, a princípio da igreja, ainda nos evangelhos, era voltado para os judeus. Né? Por isso, precisamos entender algo também deles nessa época, nesse contexto também. Os judeus da Palestina, eles gozavam de bastante liberdade. O mundo romano deu liberdade a eles. Né? Deixou eles serem governados pelos próprios sinédrios, né? Que o sinédrio era o conselho lá em Jerusalém. O centro da vida judaica era o Templo de Jerusalém. Né? E a cultura romana naquela época, né, o Império, não veio a tirar isso diante deles, por quê? Por causa também da chamada Pax Romana, da paz de Roma, porque isso iria tirar a paz dentro daquela área da Palestina. Então eles mantiveram o templo e mantiveram no templo a sua forma de ser. Mas os judeus não tinham só o templo agora. Né? Os judeus que já vêm de uma época grega também, né, helênica, né, na sua vida, os judeus também têm as suas sinagogas, porque eles começam a entrar, né, nessa cultura grega, eles começam a entrar em outras cidades, né? E ali eles vão se estabelecendo, vão colocando também os seus comércios e vão também enriquecendo naquele lugar. Né? E para isso o templo não vai junto. O que vai junto com eles são as sinagogas. Né? E as sinagogas tinham importância muito maior do que o templo na sociedade romana, né, para a comunidade local, porque o templo não estava em todas as comunidades locais. No templo se estudava as escrituras, e as escrituras que eles usavam agora, nessa época, já eram também escrituras gregas, né, escrita também em grego, que era de mais fácil entendimento, que era a Septuaginta, as escrituras do Velho Testamento. Tinha como líderes os escribas, né, alguns escribas conhecidos como os fariseus, que eles tinham muito mais força do que os próprios sacerdotes do templo, né, porque eles estavam mais próximos ao povo, eles estavam mais presentes na vida do povo do que o próprio sacerdote. O sacerdote só está no templo. Né? Os escribas e os fariseus estão nas sinagogas que se reúnem a cada sábado. O templo só fazia o quê? Os seus sacrifícios. Então nós temos todas essas questões também que precisamos compreender. E para a maioria dos judeus, o domínio romano era um peso espiritual. E por ser um peso espiritual, porque eles ainda aguardavam o Messias, eles estavam esperando novamente, né, a nação judaica, Israel, né, estar livre de todos os povos, né, alguns começaram então a se revoltar. Nós vamos ter várias revoltas. Nos escritos do Velho Testamento, nós vamos ver algumas revoltas acontecendo. Nos livros apócrifos, principalmente de Macabeus, nós vamos ver revoltas acontecendo, né, antes de Cristo, né, diante do mundo romano. Né? Por quê? Porque Roma era um peso espiritual para alguns. Né? E a rebeldia, então, estava sempre relacionada com a espera do Messias, né, que iria castigar os gentios e iria exaltar os judeus. Né? Essa era a teologia apocalíptica da cultura judaica nesse momento. A questão levantada em Israel era isso. Por que os judeus ganhariam a vida eterna os judeus ganhariam a vida eterna no reino do Messias? Né? Como que isso iria acontecer para os judeus estarem vivenciando esse reino presente? Para responder isso,
Então nós vamos ter o quê? Os escribas fariseus que estão ensinando nas sinagogas, não vamos esquecer. E eles passam a ensinar que, para que os judeus possam ter a sua salvação na espera do Messias, isso se dá através do cumprimento da lei. Principalmente que eles colocam a questão da lei mosaica. É nesse contexto que nós vamos ter aqui o quê? Algumas leis sendo impostas diariamente para a vida judaica, para que eles possam estar prontos para o reino quando o Messias viesse, que seriam 615 regras diárias que eles tinham que viver. Aquilo que Jesus vai chamar futuramente de peso, de fardo pesado, de jugo pesado sobre a vida dos judeus. Mas a base era a lei, elaborada então com esses mandamentos diários, cerca de 615 regras que teria que ter, mas que nem mesmo os escribas e fariseus viviam, né? Mas eles queriam que o povo vivesse. Muitos judeus viviam então o quê? Nessa diáspora, nessa dispersão fora da Palestina, né? Eles já, por causa de algumas perseguições aqui ou ali, de alguns insurgentes, né, que começam a guerrear com Roma, então muitos judeus começam a sair e ir para outro lado, né, da Palestina, saindo do meio palestino, mas eles levam consigo a sua cultura e levam consigo o quê? Também a sinagoga. E eles vão se colocar aonde? Porque os judeus são muitos voltados à área do comércio, eles vão às grandes cidades, aos grandes centros, como Alexandria do Egito, né? Um exemplo para nós. Né? E esses recebem desses grandes centros privilégios especiais por questões econômicas, né? Por eles serem bons negociantes. Né? Mesmo assim, eles vão constituir uma comunidade separada e independente. Eles não vão entrar nesse sincretismo que há da cultura helênica com o mundo romano. Né? Eles querem manter a sua identidade religiosa onde quer que eles estejam. E as escrituras nessa época, então, como eu disse, já era a tradução em grego do Velho Testamento, conhecido como a Septuaginta, porque eles já estão fora da Palestina, eles estão no mundo grego agora, principalmente, mesmo eles sendo uma comunidade fechada em si no sentido religioso. Mas eles vão usar o quê? A cultura, e com isso eles vão precisar também das escritas agora também nesse contexto cultural grego-helênico. Muitos gentios, então, foram atraídos pelo judaísmo, eles vão ver isso, né? E eles vão ser atraídos, eles vão se sentir com desejo de estar naquele segmento, né? E eles vão começar a se tornar, então, evangelizado pelos judeus, mas não evangelizado de forma cristocêntrica, né? Evangelizado veterotestamentária, né? De forma mosaica. Né? E eles vão ser conhecidos então como prosélitos, aqueles que se convertem completamente ao judaísmo. Né? Nesse sentido, eles são obrigados a passar pelo rito da circuncisão e guardar todas as questões culturais judaicas para eles poderem estar também inseridos nesse contexto de sinagoga. E eles vão tornar-se dessa forma então. E mais tarde eles vão ser uma ponte da igreja para o mundo pagão, porque quando evangeliza-se, né, os judeus, né, os apóstolos vão evangelizar os judeus, muitos judeus gentios, né, ou gentios judaizantes, vão ter mais facilidade de absorver o cristianismo e eles vão ser essa ponte para o mundo pagão ou para o mundo romano, grego, não judaico. Por isso nós vamos ver sempre Paulo começando a evangelizar onde? Nas sinagogas. Né? Os apóstolos todo sábado vão à sinagoga para evangelizar, né, para justamente adentrar a esse grupo. Né, onde estava presente quem? Judeus e gentios. No templo nós não vamos ter isso. Lá é só judeus. Então nós vamos ver essas questões sendo acontecida aqui no convívio local, né, das sinagogas. Os judeus mais cultos, né, que vão estar dentro de uma cultura também helênica,
eles tentavam reconciliar o Velho Testamento com a filosofia grega, né? Onde eles vão encontrar o quê? Gregos que vão ajudá-los, né, a colocar, a moldar o judaísmo dentro de uma filosofia grega. Né? Filo de Alexandria, né, é um presente nesse momento. Mais adiante, a igreja vai imitar também essa ação, moldar, né, o cristianismo também dentro da cultura grega, buscando combinar o evangelho com a filosofia grega e a defesa da fé cristã, a chamada apologia. Por isso que nós temos muito de questões gregas dentro do contexto teológico, né, que vai acontecendo aí, nesse momento, né, e vai sendo colocado e vai sendo absorvido e nós acabamos vivenciando isso em nosso meio. Essa tentativa de combinar o evangelho com a filosofia grega, principalmente de Filo, foi facilitada com uma interpretação alegórica das Escrituras, onde nós vamos ter o alegorismo das Escrituras e vamos ter os pais da igreja futuramente usando desse artifício de interpretação das Escrituras de forma alegórica. Se você tiver possibilidade, compre o livro Entendes o que Vês, de F. Stewart, né, e você vai ver falando sobre essa questão teológica alegórica que tem dessa época dos pais da igreja. É muito interessante comprar isso daí para entender um pouco da hermenêutica que vai começando nessa época e às vezes influencia as nossas vidas hoje também. Tá? Na apologia, a igreja e Filo vão ridicularizar a mitologia pagã, os deuses pagãos do passado. E, destacam o quê? A antiguidade das escrituras, né? Porque as escrituras vão ter um pouco agora de moldes filosóficos. Isso que nós temos começando então em Israel, depois Israel com os prosélitos gentios dentro da sinagoga, que vai influenciar também o evangelho, ok? Dentro desse contexto, então, Pax Romana, o mundo romano unido, a cultura grega e Israel, né, meio que secularizado grego, nós vamos ter aqui a primeira igreja acontecendo, ou a igreja primitiva, né, onde ela vai estar evangelizando os povos. Como que nós podemos explicar a existência dessa igreja até aqui, então? Estamos entendendo aí todo esse momento cultural, todo esse momento que está por trás desse contexto para nós chegarmos dentro das escrituras? Então, agora a única explicação que nós vamos ter aqui, que a igreja vai trazer nesse contexto todo, é apresentar Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Messias, do qual a promessa de Deus se cumpre, o Deus encarnado, né? O Deus que se fez homem entre nós, né? Que nós vamos ter principalmente Lucas tentando mostrar isso na cultura helênica, quando ele vai falar ali sobre chamando Jesus de homem, né, nesse sentido encarnacionalista, do Deus que vai se encarnar, vai tomar corpo entre as pessoas. Ele não vai usar nenhuma figura judaica, essas coisas que traz, mas ele vai falar muito do Filho do Homem por essa questão, porque a igreja vai apresentar Jesus Cristo. A diferença da igreja nesse contexto é apresentar Jesus Cristo, o Messias, que era a promessa de Deus e que se cumpriu, né? O único Deus capaz de nos salvar, né? O Jesus Cristo, o Deus homem. Então a igreja começa então quando Jesus chama os seus discípulos para o seguir, né? E quando é evangelizando, isso vai estar sendo contado de forma bem presente na vida da igreja. Isso se dá onde? Lá no dia de Pentecostes, Atos 2, aonde naquela festa de Pentecostes os povos de outras nações estavam reunidos, né, e vamos pensar em gentios ali, né, e os discípulos começam a partir de Pedro então falar, apresentar Jesus Cristo. A quem? Aos judeus? Sim. Aos judeus, sim. Aos seus irmãos hebreus, sim. Mas também aos povos que ali estão. Né? Por quê? Porque eles estão ali também nesse momento de festa. No dia de Pentecostes, então, Jesus Cristo concedeu o poder
de seu Espírito aos seus discípulos, né, onde nós temos o revestimento do Espírito, porque eles receberam o Espírito Santo sobre si, segundo João, quando Jesus ressuscitou e soprou sobre eles o Espírito. Mas Jesus falou para eles o que? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, né? Depois que Jesus sobe aos céus, então. E nisso eles são capacitados a serem testemunhas. E a palavra testemunha ali é mártir ou martírium, né? No sentido de Estevão, que nós vamos ver como a primeira testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, onde eles vão testificar aos homens o plano de salvação cumprido em Jesus Cristo. Foi o que fez Estevão, né? E que impactou a vida de Saulo, que depois vai se tornar o apóstolo Paulo. Nesse período iniciou-se então uma nova comunidade, né? O capítulo 2 de Atos vai falar dessa comunidade iniciando, né, de pessoas, né, firmados na morte e ressurreição de Cristo, uma comunidade que passa a ser chamada depois, no capítulo 12 do livro de Atos, de cristãos, né? Esse Pentecoste é muito importante para a igreja, porque o poder do Espírito Santo se manifestou de maneira espetacular, né, por curas e dom de línguas, né, no sentido estrangeiras, porque cada um ouviu na sua própria língua materna, né, as grandezas de Deus, ou seja, o Evangelho foi anunciado às nações naquele momento, e as línguas ali são estrangeiras, né, mas que precisamos entender isso, né, se pode considerar essas manifestações como marca indispensável da igreja. Não podemos dizer que isso hoje é necessário. Foi preciso naquele momento para que a igreja adentrasse a essa cultura romana, a esse mundo grego, romano, a essa cultura grega, a esse mundo romano, né, nesse momento judaico também que está perdendo a sua hegemonia com relação às leis mosaicas. E como que parecia a igreja nessa época? No início, ela foi confundida como uma seita judaica, porque ela começou a evangelizar os judeus, não vamos esquecer disso. Obediente às leis mosaicas toda, porque elas não entraram em conflito com a lei mosaica, eles queriam ensinar e mostrar Jesus dentro da sua cultura, né, tanto no templo quanto na sinagoga. Mas ela vai se distinguindo dos demais judeus, por quê? Porque também essa evangelização começa a chegar aos gentios, e chegando aos gentios, nós vamos ter o corpo final da igreja, o mistério que estava oculto, que começa a ser revelado, né? Por duas questões. A igreja acredita que o Messias já veio. Os judeus ainda aguardam o Messias chegando. Para a igreja, o reino já está presente em Jesus. Os judeus estavam aguardando ainda o quê? Novamente, o reino de Israel acontecendo na sua totalidade na face da terra. O resultado dessa diferença, então, desse choque, foi a separação absoluta entre sinagoga e igreja. Não tinha como andar juntos mais, né? Tendo como marca dos cristãos crerem em Jesus Cristo como o Messias. E a sinagoga continuou sendo judaica, né, no Velho Testamento. Jesus tinha mandado que os seus discípulos, então, pregassem o reino até os confins da terra. E eles começam, em primeiro lugar, em Jerusalém. Mas eles esquecem dos confins da terra até que, Atos 8:1 vai falar, começam as perseguições. E essas perseguições, essa diáspora, então, que faz com que o evangelho chegue às demais nações. Assim, Deus aproveita dessa má vontade dos judeus com relação aos romanos, né? Vai criar atritos entre os romanos, e os judeus vão ter atrito com os seguidores de Jesus Cristo, então começam as perseguições e os cristãos começam a se espalhar, né? E isso vai favorecer então o crescimento da igreja, né? Em Antioquia, 500 quilômetros ao norte de Jerusalém, esses que começam a fugir, esses refugiados cristãos, começam a pregar para gentios, não mais só para judeus, mas principalmente aos gentios. E muito se converte a Cristo, né? Aquilo que eu falei, né? Atos 11 começa a explicar isso, né? E Atos 12 também, até o Atos 13 vai mostrar isso. E Atos 13 começa então as viagens missionárias acontecendo, mas começa lá em Atos 11. Né? Muitos judeus começam
a se converter a Cristo. E ali, pela primeira vez, então, nós vamos ver em Antioquia eles sendo chamados de cristãos. Né? Então, eles tomam agora, não são judeus falando do Messias, agora eles são cristãos de fato, né? No seu chamamento pelo mundo romano agora dentro dessa cultura. Antioquia tornou-se, então, seu primeiro centro missionário. Quando Barnabé e o ex-fariseu, agora Saulo, convertido, passa a ser Paulo, né, também começa a saírem desse convívio palestino, né, para ir até os gentios de forma mais presente. Né, e eles começam então as chamadas viagens missionárias que nós vamos ter de Paulo principalmente. Né, depois que acontece ali com Estevão, o primeiro martírio. Paulo e Barnabé começam a pregar a fé em Jesus Cristo como o único meio de salvação, sem exigência do cumprimento da lei mosaica. Você não precisa ser prosélito judeu para você receber Cristo. Não tem mais isso. Sem a tradição judaica também, porque não seguem mais a sinagoga. Né? Agora eles são diferentes. O que importava agora para que todo o Império Romano entendesse era que a salvação era pela fé em Cristo Jesus, né? Onde nós vamos ter muito preciso aí o que depois vai acontecer e impactar a vida de Lutero depois da pré-reforma, quando ele estuda o livro de Romanos, onde fala de fé em fé viverá o justo, né? O justo viverá, né, por fé. Né? Nesse sentido, que começam a ser levado o Evangelho de Jesus Cristo para para todo o mundo greco-romano dessa época então. Os judeus da Palestina não estavam dispostos a deixar que os convertidos não cumprissem toda a lei mosaica. Né? Eles começam a por críticas sobre isso e empecilhos sobre isso. Os cristãos judeus insistiam que os gentios viessem a cumprir os preceitos de Moisés. Esses cristãos judeus são aqueles prosélitos, né, aqueles judaizantes. Então surge entre os missionários e os judeus cristãos de Jerusalém certa diferença de opinião. Né? Então nós vamos ter o primeiro concílio, né, da igreja cristã, né, entre os prosélitos judeus, né, os judeus cristãos, os judaizantes, e entre os gentios convertidos a Cristo. E nós vamos ter ali então diferenças de opiniões e vai ser tratado essas diferenças. Né? Então houve então no ano 48 depois de Cristo esse concílio em Jerusalém para resolver essas diferenças, chegando então a um acordo. Também foi dividido o campo missionário entre judeus e gentios. Gálatas capítulo 2, verso 9 vem mostrar isso para nós quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Nesse concílio, a igreja se tornou oficialmente universal, no sentido de ecumênica. Né? A igreja de Cristo sobre a face da terra. Né? Não mais um local judaizante, não mais o templo, não mais as sinagogas, mas a igreja de Cristo. Né? Todos os cristãos, né, de uma forma unida na fé em Cristo, né, sobre a face da terra na dispersão. Por isso as cartas que nós vamos ter do Novo Testamento vai escrever justamente a esses irmãos, né, fora do contexto palestino, que estão dispersos, né, a igreja na sua dispersão. Né, não admitindo o quê? Essa igreja? Diferença entre judeus e não judeus no seu meio. Né? Ou sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Não vai ter mais essas diferenças culturais de judeus e de gentios, mas um só povo sobre a face da terra. Depois nós vamos ter problemas mais pela frente com relação a esse ecumenismo, a gente vai entender isso por causa dessa influência da Pax Romana, né? De todos os caminhos também levam a Deus, né? Que a cultura greco-romana vai tentar influenciar, né, a igreja que vai surgindo depois que os apóstolos vão deixando, né, a sua missão, vão sendo mortos, né, e nós vamos ter então agora uma novos líderes na igreja. Esses novos líderes vão pegar a cultura grega em alguns quesitos e nós vamos ter problemas futuros com relação a esse ecumenismo cristão, não aquele ecumenismo que havia religioso da época inicial que nós vimos logo atrás.
Também a igreja não podia mais ser considerada uma seita judaica, deixou de ser seita judaica, ela se diferenciou. Ela era a igreja universal que incluía homens de todas as etnias, não raça. Raça humana é uma só. Né? Nós temos que deixar de lado essa questão de racismo. Existe etnismo. Né? E nós vemos ali as etnias recebendo a notícia de Cristo Jesus já em Atos 2, onde cada um na sua língua materna ouvia as grandezas de Deus. E isso é etnismo. Né? Então, que nós vamos ter presente na igreja cristã. Né? Mas, tragicamente, então, nas lutas dos judeus contra os romanos no século I e II, os cristãos judeus sofreram bastante e ficaram isolados. Começaram a negar, então, a autoridade de Paulo, porque eles se tornam judaizantes. Nós vamos ver isso nos escritos de Paulo contra esse grupo judaizante, até que eles vão começar esse grupo judaizante querendo trazer novamente as leis de volta ao Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios e Gálatas vai mostrar para nós muito isso, Colossenses também, né? Paulo combatendo todas essas questões. Mas eles vão ter uma força somente até o século XII, né? Depois que a invasão árabe vem, eles deixam de existir, né, na região da Síria, onde eles estavam mais localizados. Ok? Este é o contexto geral de como a igreja começa, né, o seu corpo sobre a face da terra. Ok? Próxima aula nós vamos prosseguir, né, nessa história, porque eu quero trazer todo esse contexto para que nós entendamos, né, toda a influência dentro do cristianismo e o que nós devemos viver de fato como igreja de Cristo hoje, porque a influência ainda está presente em nós e a gente vai ver isso presente nas Escrituras Sagradas. E precisamos compreender isso para compreender também o relato das Escrituras Sagradas, para nós não fugirmos dos contextos daquilo que os escritores do Novo Testamento estão escrevendo. Ok? Nos vemos na próxima aula, se Deus assim permitir. Forte abraço. Fica com Deus e até lá.